No Brasil, caminhões e veículos de carga passam muito tempo na estrada, percorrendo grandes quilometragens, dadas as dimensões do país. Quando esses veículos param por conta de quebras e problemas mecânicos, uma cadeia de empresas, colaboradores e clientes são prejudicados e precisam contar com os suportes de empresas especializadas em reparos e vendas de peças. Sérgio João dos Santos iniciou sua empreitada na linha pesada em 1987 como vendedor externo em uma empresa de caminhões. Como bom vendedor, aprofundou seus conhecimentos sobre o mercado em que atuava e assim nasceu a Dircamp. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje a gente vai dar carona para o Sérgio João dos Santos, sócio proprietário da Dircamp Peças e Serviços. E a gente vai falar sobre autopeças e manutenção de caminhões. Para você que está aí do outro lado, você vem pegar carona com a gente, mandando também sugestão de temas, convidados, pode fazer suas perguntas. E você que também nos acompanha sempre pelo YouTube, aproveita aí para deixar o seu like e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Quem está me escutando pelas plataformas de áudio, é só clicar no link da descrição e também deixar a sua mensagem. E agora eu quero agradecer a você, Sérgio, antes de mais nada, por ter aceito esse desafio Obrigado. e estar conosco para contar um pouco mais da história da Dircamp, que é uma empresa que é conhecida, que tem credibilidade, mas que muita gente precisa conhecer, vamos dizer, com mais intimidade, conhecer essa história bonita e também saber o que a Dircamp tem oferecido, né? É assim, a Dircamp, ela surgiu em 2015, meados de 2015. Ela é um posto de serviço da ZF, tá? Da Bosch, Centro de Direções e Meritor, Uhum. diferenciais. Então, nós temos a parte de venda de peças e manutenção. Tá. Vocês são especialistas em. Câmbio, diferencial e direção hidráulica da linha pesada. Tá, e isso é, vamos dizer, um ponto super importante, porque muitas das vezes tem todo um cuidado especial que a pessoa tem que ter com o câmbio, não é isso? E Exatamente. o que acelera, vamos dizer, esse processo de precisa olhar o que causa, às vezes, um desgaste, porque vocês são especializados nisso. Exatamente. O fundamento, uma durabilidade maior de um câmbio, é a troca de óleo corretamente, com o óleo certo. Tá? Isso, se não for trocado, ele dá um desgaste prematuro. Isso vem a depois danificar o câmbio. O que a gente, um caminhoneiro, por exemplo, às vezes por exemplo, eu tenho a Sim, carteira D, vou migrar para E, ainda sou nova na estrada e nem sempre tenho, vamos dizer, a malícia até do dia a dia, no bom sentido, né? certo. De saber como são esses cuidados preventivos, porque, na Uhum. verdade, o correto é eu ter o quê? Cuidados preventivos. Preventivos. Tá? É, Toma cuidado com como engatar o caminhão, a, a troca de óleo que eu Já citou? friso, Aham. que é muito importante, tá? E não soltar, não trabalhar com a mão em cima E isso do é um câmbio. vício, não é? É um vício que vai acarretar o desgaste do sincronizado e vai arranhar as marchas. Então, na verdade, aquela coisa assim: "Ah, estou dirigindo, estou ali na estrada e eu apoio a mão ali e fico com a mão no câmbio, Tá errado. achando que não tem problema nenhum". É um, E isso é um problema que você consegue detectar. De repente, eu chego lá e tá com esse problema, você já mata assim, é o vício de estar com a mão no câmbio. Nem sempre, nem sempre. Nós temos os mecânicos, né? Uhum. Que eles fazem uma análise do câmbio, do Tá. diferencial da direção, tá? Para saber a origem desse problema, tá? A mão, sim, prejudica, mas não é só a mão Que em cima mais? do Então câmbio. conta para mim, que eu não sei. Eu não sei, Tem, agora eu tem quero vários saber. fatores, a troca de embreagem irregular, Hum. o desgaste da embreagem que força demais o câmbio,
tem vários fatores. Um servo de embreagem com problema e o motorista vai e toca. Ele não pode tocar, ele tem que parar e arrumar. Normalmente, o motorista tem consciência que isso vai causar um desgaste maior na peça ou nem sempre? Olha, a grande maioria tem sim, Tem. tá? Ele Até porque normalmente, hoje em dia, talvez lá há mais tempo atrás, podia até ser que não, mas hoje as empresas dão muito curso, muita orientação, né, para que não haja esse desgaste de peça e tudo mais. Você acha que então, hoje com essa gama de informações que tem, aí é o motorista que realmente não está fazendo uma rotina de checar se está tudo bem, o que se atribui isso a quê? realmente é isso. Ele querer trabalhar, por causa do frete, ele tem que Ah, tá, ele não conquistar. querer parar para Ele não. dar aquela revisada. Exatamente, ele não quer parar, ele quer tocar. Vou fazer mais uma viagem. É essa viagem que complica o futuro. Quais são os diferenciais da Dircamp hoje? Por que que vou querer ir na Dircamp? Bom, a Dircamp é uma empresa que todos os nossos funcionários, os mecânicos, têm um curso de fábrica. Realmente Ah, tem. O ferramental é direto da fábrica. Então, a montadora utiliza as mesmas ferramentas que a Dircamp utiliza. então eu vou fazer o meu curso dentro da Dircamp, é o mesmo que o caminhão é da marca X, Sim, toda a ferramenta é daquela marca. exatamente, para poder ser homologado pela ZF ou na direção hidráulica pela Bosch, né? Uhum. Ou a Meritor, que hoje nós somos o terceiro posto de serviço Meritor no Brasil. Tá? Uhum. No Brasil só tem 3 postos autorizados Meritor. E a Dircamp é um deles. Nós somos o terceiro, nós fomos nomeados o terceiro posto de serviço da Meritor. E como veio essa ideia de vocês terem, assim, se especializarem numa linha, autopeças de linha pesada? Linha pesada, linha pesada. Sabe, é pela necessidade do cliente, sabe? Eu via que eu tenho 30 e poucos anos no ramo e eu conheço muito bem o segmento. Hum. E há uma deficiência muito grande em termos de transparência no serviço. Isso daí é Isso acho que é um dos maiores diferenciais de uma empresa, né? Porque hoje está exatamente, tão difícil você confiar. exatamente. Você saber que você está ali, que o defeito dessa peça é que essa asinha aqui veio torta. Aí já chega, a gente tem medo, né, de chegar Uhum, num lugar por conta de um problema, aí já aparece mais 2, 3, 4, 5 e que, na verdade, podem até não existir, com né? certeza. Essa é a grande dificuldade hoje. O que eu enxergo há 30 anos foi isso. Sempre um problema de credibilidade. Tem, infelizmente, no Brasil, uma cultura antiga que ainda continua nesse país, sabe? Tentar lesar um caminhoneiro, em vez de respeitar a profissão dele, Uhum. entendeu? Isso influi dizendo que tem que trocar, mas na realidade Não não é tem. necessário, sabe? Então, é triste. Tem Hoje alguma eu, maneira de uma pessoa leiga perceber que não existe essa necessidade de saber? eu acho que o leigo ele tinha que se informar. Por exemplo, na Dircamp, Hum. o cliente ele chega, ele tem o direito de acompanhar a desmontagem das peças. Ele tem o direito de ver as peças que têm que ser trocadas, tá? E assim da execução do serviço, as peças velhas ele leva. Isso daí é muito importante, Você sabe tá? que você está comentando isso, e hoje mesmo eu mandei meu carro para revisão. Uhum, E exatamente isso, a empresa, que é da minha confiança, me mandou todas as fotos do que foi. Por exemplo, trocou o filtro do ar-condicionado. Ele, olha, está aqui o seu filtro que chegou, realmente estava precisando trocar. Me mostrou o filtro, né, já sujo, as outras peças, só, olha, trocou isso, trocou isso, trocou isso. Isso é transparência, não é? é, E é isso que você, por exemplo, olha só, eu moro no Rio de Janeiro, sim. eu saí do Rio de Janeiro para fazer a revisão do meu carro em Itu. Mas vai falar, mas não tem uma concessionária lá do lado da sua casa, né? Mas é essa coisa da Com confiança. certeza.
com não é? certeza. Eu Você mesmo tem também, clientes assim eu que saem de de longe. longe e manda para a gente. Eu atendo 100 quilômetros ao redor de Campinas, né? Trabalho para muitas concessionárias, né? E para transportadora, para particular, mas sempre com esse jeito de trabalho, sabe? Transparência e honestidade. Que isso daí eu gosto de focar muito. Porque eu, no mercado, eu conheci muita coisa errada, sabe? E o caminhoneiro tá tão difícil dele prosseguir a viagem dele, a estrada dele está pesada, sabe? Então, tem que jogar limpo. O mínimo que tem que fazer. Até Isso é um porque, dever. né, você falou que há quantos anos que vocês Há estão 37 anos que eu mexo com caminhão. e com a Dircamp? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Então, nesses 6 anos, literalmente, eu tenho certeza que o que você percebeu, que era isso que esse profissional, você tem esses 30 e poucos anos, você ouvindo histórias, Uhum. vendo coisas que às vezes até entristece a gente de Com ver que pessoas certeza, com tiram certeza. proveito do profissional que já está No limite. sacrificado, já está mais passou até do limite, Uhum. e aí você, não, então o nosso diferencial é ele poder, vamos dizer, ficar tranquilo, ter essa confiança, não é? Isso é fundamental para a nossa empresa, sabe? A transparência, a qualidade do serviço, o material utilizado, as peças utilizadas originais, sabe? Não utilizar peças paralelas que. A gente já falou sobre isso aqui, dessa coisa do paralelo, que Aham, muitas vezes, se você não vai numa empresa que você confia, você nem sabe que a peça é paralela, exatamente, né? Você exatamente. nem sabe. Então, vou trocar aqui, pegou, comprou ali, e às vezes até aquela peça roubada, né? Infelizmente, ainda tem muito no mercado. Isso me magoa muito, sabe por quê? É uma concorrência Desleal, mais do que desleal. muito mais do que desleal. Porque ele tira de um caminhoneiro para servir outro caminhoneiro. Isso é triste, sabe? Essa situação no mercado e é grande. É grande. Entendeu? Vocês também têm a parte de funilaria? Não, Não. não. Hum. Nós somos só especializados nesses 3 itens. Só, Câmbio, especializado em mecânica, então, mecânica e venda de peças. e venda Tá? de peças. Nós temos os mecânicos, todos com curso na ZF, ou na Bosch, ou na Meritor. Tá? Existe uma demanda, por exemplo, por exemplo, vocês trabalham com as peças, né? Sim, A peça que mais a gente acaba tendo que trocar é tal peça. Existe isso? existe sim. É? No diz respeito em câmbio, os anéis sincronizados, as coroinhas. Na direção hidráulica é o reparo. E no O nome já diz, diferencial, né? Reparo. reparo, O reparo. nome já. E no diferencial são as peças, os rolamentos, né? Mas isso também tudo ocasionado por falta de troca de óleo. É incrível, mas é. A direção não. A direção pode ser uma suspensão com defeito, uma barra de direção com folga. Me explica uma coisa, essa coisa da troca de óleo, porque eu comentei com você que eu trouxe meu Aham. carro para revisão, né? Sim, E aí um dia eu passei no posto, aquela coisa de você passar no posto, olha, aí coloca lá, tá faltando óleo, né? sim. E aí, mas a gente, principalmente mulher, eu confesso, a gente fica meio cabreiro e fala assim, será que ele está querendo me vender óleo, né? E aí, às vezes, no dia eu tive, o meu professor, eu fiz o curso e Sim. tal, e o meu professor de mecânica, eu falei, mas ele falou, não precisa, espera, você está dentro do prazo da revisão, então está tudo sob controle, porque no caso do meu carro, o seu carro vai avisar, vai sinalizar, mas está tudo sob. E eu fiquei naquela, mas será? Porque o que pode me acontecer se eu não trocar? Porque muitas das vezes, às vezes, não é a troca, porque essa coisa de colocar óleo toda hora. Completar. Não é aconselhável. Não é, né? Não é aconselhável. Gente, presta atenção, porque a gente acha que tem que fazer isso. Não, E aí você chega lá no posto, ele, olha, tá faltando óleo. exatamente. Ele quer te vender um Vender litro de óleo, exato. mas na realidade você está remontando um óleo em cima do outro. Não é correto. Correto é a Fazer a troca no prazo de certo. quilometragem De- ou de tempo de validade. Né? Normalmente é por quilometragem do caminhão. Tá? Uhum. Então é necessário trocar.
Agora, qual é a vantagem que eu tenho de fazer isso num posto autorizado? Bom, tendo a certeza que vai ser utilizado todos os itens originais de fábrica, tá? Com pessoas capacitadas, com pessoas com curso de fábrica, tá? E o ferramental 100% de linha de montagem. Sim. Tá? Isso daí é fundamental, porque trabalhar com imprevisto, não tem uma ferramenta, um mecânico que não tem um sacador de rolamento, o que, que ele vai fazer? Ele vai quebrar o rolamento para poder trocar. E nem sempre é necessária a troca do rolamento. Então, é fundamental ter o equipamento correto para desmontagem e montagem de um câmbio, de um diferencial, de uma direção hidráulica. Sim. E a diferença de peça como fala, recondicionada Recondicionada, ou remanufaturada. ah, Tá. O recondicionado, eu vivi muito essa época, que eu tive os dois lados, do recondicionado e ah. hoje, atualmente, remanufaturado. Qual é a diferença? A diferença é que o recondicionado, ele usa a própria peça, ele dá um acabamento, ele troca uma pecinha, mas sempre as peças são usadas, quase no total. Então, é recuperação. Recondicionado. Esse é É o recondicionado. recondicionado. Remanufaturado é quando você utiliza todas as peças originais. Por exemplo, uma direção hidráulica. Tá. Tá? A direção hidráulica ela tem um reparo, esfera e calço. Normalmente o cliente liga e fala: eu preciso trocar o reparo. Mas qual é a causa que está fazendo vazar? Você entendeu? É uma folga. Então não é só o reparo, tem que ter o calço e tem a esfera. Por exemplo, desculpa, a nossa bancada é direto da Bosch. Sim. Tá? Nós somos exclusivos da Bosch na região de Campinas. Nós atendemos a garantia e atendemos todas as concessionárias, não importa a marca. Volks, Ford, Mercedes, Scania, DAF, todas essas marcas. É isso que eu falo, as peças têm que ser original. Aqui a paralela, ela está vindo muito ruim no mercado. E a China está colocando no mercado brasileiro, é o que você vê os caminhões parados no mercado, nas rodovias. Peça paralela. Ah, isso que eu te pergunto. O paralelo é essa coisa de realmente não ser a peça original, e aí você coloca. A durabilidade. Eu ia falar disso, a da durabilidade, é né? bem menor. É bem menor, tá? Ou seja, vai sair, como diz no ditado, vai sair mais caro o molho que o frango. Com certeza absoluta. Com certeza. Tem muitas peças Que aí eu trocado. troco uma hoje, daqui a pouco o tempo dela aqui de vida, eu vou ter que botar outra. E aí era melhor eu ter investido na peça original para eu evitar esse tipo de problema. Na peça original, o que acontece? Vamos dizer uma direção hidráulica, uma bomba hidráulica. Se você tiver problema no Nordeste, alguém vai ter o reparo, alguma empresa vai reparar. Se for uma peça vinda da China, por exemplo, vou ter que falar o nome, infelizmente vou ter que falar, o que acontece? Ela não tem reparação. E se caso, na região que ele tiver, não tiver uma peça para substituir uma bomba nova, o que vai acontecer? Ele vai ter que vir com queixo duro, caminhão sem direção hidráulica, para um estado que tenha a condição. Para poder trocar. Exatamente. E quais os riscos disso? Bom, uma é matar o motorista, né? Porque ele vai trabalhar numa situação muito precária, muito perigosa, entendeu? Então, é um risco que eu acho que não vale a pena. A diferença é muito pouca, sabe? Então, hoje, eu vou economizar, eu vou gastar 300, 400 reais a mais. Se fosse esse problema do caminhoneiro, seria ótimo, mas não é. Você gasta 400 reais a mais, você vai rodar 3 anos. Agora, você não vai rodar com 400 reais por dia com diesel. Então, o custo mesmo de um caminhão está no diesel e está no pedágio. Não está numa manutenção correta.
Aí essa manutenção correta, vamos dizer, está diretamente envolvida com a longevidade desse equipamento, né? Exatamente. Hoje, principalmente hoje, esses caminhões mais modernos, sabe? É um risco muito grande de pôr uma peça paralela. O custo para um conserto, para uma manutenção de um caminhão novo, é caríssimo. Você entendeu? Então é um Hoje em risco. dia o pessoal procura muita peça paralela por conta dessa coisa do custo, dessa situação do custo? Olha, Ou já existe uma conscientização de que realmente isso lá na frente não vai ser bom? não, eu acredito que eles procuram muito. Por quê? Ainda. Por quê? Por quê? Tem alguns distribuidores muito fortes no mercado que trazem direto da China. E eu conheço vários. Uhum. Então, pela necessidade, vamos dizer assim, do caminhoneiro, Hum. ele está optando por uma coisa paralela, uma peça paralela. Você entendeu? Porque olha o frete, olha a situação do diesel, olha a situação de um caminhoneiro. Então, ele não tem opção. Ou ele põe uma peça mais barata, ou ele põe diesel. Tá? É difícil, mas eu entendo essa situação. Uhum. Mesmo sendo peça original, eu entendo, eu não posso jamais criticar uma pessoa pela necessidade. Agora, por uma economia, porque ele acha que não vale a pena ter uma peça original, aí eu já discordo. Aí já Aí, não. aí não dá, né? Aí não E dá. a gente está falando o quê? A troca de peças, a gente diretamente fala sobre manutenção. Sim. Qual a diferença entre manutenção preventiva e corretiva? Bom, vem muita gente, vamos dizer, com a direção hidráulica, tá? Vamos puxar para o lado da direção hidráulica. Ah, eu tenho vazamento. O corretivo é trocar o reparo. Hum. O preventivo é trocar o reparo, calço esfera. Por quê? Ela vai ajustar mais a direção hidráulica. Ela não vai permitir essa folga que o eixo faz vazar o óleo. Então, a corretiva, tem cliente que pede. Porque não quer gastar Exa uma, duas pecinhas a mais, né? No caso, nem digo que nesse não quer exemplo que você gastar, deu, né? né? Ele não tem como gastar. Esse é o grande Ele problema. segura porque não é nem que Exatamente. não queira, na verdade, assim, na necessidade, Necessidade. ele acaba retendo e adiando, vamos falar assim. Exatamente. Exatamente. Ele acaba adiando. Exatamente. É isso que acontece. Os principais pontos que um motorista deve ficar assim, vamos dizer, alerta, né? Acende a luz vermelha dele, Uhum. com relação à manutenção. O que que ele tem que observar? Olha, vibração Hum. no volante. Pode ser cardan? Pode. Mas aonde ele vai acarretar? No câmbio e no diferencial. Porque as duas pontas têm um rolamento. Começou aquele... Ele vibração, para. Olha, porque se cai um cardan, tudo bem, é um custo baixo. Mas e se danifica um diferencial, um câmbio? Chega até uma vibração de cardan, caiu o câmbio. É muito grave. É muito grave. Então o Já pessoal teve fala... caso assim? Como é... "Ih, eu Mas já assim, conheci caiu o muito." câmbio, o que que pode acontecer? O caminhão tombar, ele passar por cima. Eu já vi caminhão caindo o câmbio no meio da Bandeirantes. Como assim? A vibração, ele vai soltando os parafusos, quebra a capa seca, cai no chão. Danifica um diferencial, aí acaba com a cuíca. Então, tem, eu sempre falo, tem barulho, para analisar. Não toca, porque você vai parar daqui 10 quilômetros sem apoio de ninguém. Para, analisa, vê o que é, para no posto, olha direitinho. Não toca com o caminhão até ter certeza o que é. Qual o maior problema que a caixa de marcha costuma dar? Escapar. Não é só por causa da caixa de câmbio, sim por causa da alavanca de câmbio, tem que ser regulada, trocar dos terminais, porque tem muito cliente que pensa, não, o problema é a caixa. Não, tem várias situações, entendeu? O que faz mais, que mais dá problema numa caixa de direção, do câmbio, desculpa, é o sincronizado. Me explica o que que é sincronizado, que eu É não que sei. faz as trocas de marcha. Quem está ouvindo muito caminhoneiro sabe, mas eu quero É aprender. a troca de Eu marcha. junto comigo, muita gente aprende também, né? São as trocas de marcha do caminhão, entendeu? Então é isso que afeta muito. Mas por quê?
uma embreagem remanufaturada de má qualidade. Uhum. Então, não uma troca de servo, um passe num volante. Isso danifica também o câmbio, sabe? Ele pensa, mas não dá nada. Não, dá sim. A consequência não vem automático, ela vem com o tempo. E ela vem cobrando caro. A consequência não é automática, mas existe uma diferença aí dessa caixa manual e automática, né? É, veja bem, a caixa manual, automática, semiautomática, são 3 caixas boas de trabalhar. Tem que ser operador. O problema é o operador. Quem está ali, quem tá tá ali ali trocando a marcha. Sabe? Isso daí é o maior na hora de problema. trocar a marcha, ele tem aquele. Eu te falo isso porque eu fui fazer o curso, né, Sim, para sim. poder ser uma gestora de unidade móvel. E na hora que você está aprendendo, você Uhum. dá essas judiadas aí na caixa de marcha, né? Sim, sim. E aí a gente vê que realmente tem alguma coisa que não tá bom, mas é quem está operando. Exatamente. Normalmente a gente pode ver isso nesse aprendizado, é que você vai sentindo que precisa tratar aquilo de uma forma diferente, né? Exatamente. Exatamente. O que acontece? Hoje o motorista ele trabalha numa situação cabeça virada, sabe? Então, tem uma folga ou tem um barulho, ele. Ah, não, depois eu Depois vejo. eu olho. Depois eu vou ver. Quando eu vai ver, ele tem um gasto. Porque câmbio, diferencial, são itens muito caros no caminhão. Então, a prevenção, a troca de óleo é fundamental. Tem um barulhinho, talvez você vai gastar 1/4 do valor que você gasta se você deixar Se 6 deixar meses deteriorar, rodando. porque aí o estrago, vamos dizer assim, que pode acontecer lá na frente vai ser muito maior do que Muito ter maior. feito. Então, na verdade, a manutenção preventiva, que é o É ideal. o ideal, é o ideal. A prevenção é o ideal. A preventiva e a troca de óleo é fundamental. E tem muito caminhoneiro que fala, isso não existe. Eu também me imaginava assim. Você acredita? Eu falo, mas precisa trocar o óleo de câmbio? Quando entrei nesse segmento, Hum. aí eu tive a certeza que precisa. Você comentou isso, então vamos dizer, qual é a maior teimosia, porque, né, a gente Com pode chamar certeza. assim, né, qual é a maior teimosia, vamos dizer, do caminhoneiro com relação na hora da manutenção, ele diz: "Ah, isso aqui eu posso deixar para depois". Existe, um item que é o vamos dizer, o recordista de problema lá que aparece? Tem sim, principalmente na direção hidráulica. Na direção hidráulica, o pessoal, não, é só reparo. Mas não é só um reparo. Não adianta, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer a coisa errada. Tem que fazer a coisa certa. Olha, mas eu quero economizar, eu não tenho Você dinheiro. já Vamos, recusou não, o vamos. serviço? Não, nunca. No sentido de: "Ah, Nunca. não, mas eu não quero fazer". Aí você sabendo que necessitava fazer completo e a pessoa não quis, por exemplo: "Ah, eu não vou fazer, não quero que faça". E aí você sabe que precisa ter aquilo, como é que você lida com essa situação? Bom, acontece isso no câmbio, tá? O É, câmbio por por isso um que item você no falou, eu carro. imaginei. Olha, na preventiva, se ele não quiser fazer, eu sempre aviso. É uma coisa que não vai durar. Então, eu coloco na nota fiscal, porque eu tenho que também me garantir. Porque uma troca, não troca, pode danificar o câmbio muito mais. Não, não, mas se você trocou a peça, não. Troquei as peças, está aqui. Mas O que eu você coloca uma observação. Exatamente, exatamente. Porque n- eu entendo o lado dele, mas eu também tenho que garantir o meu lado. Sim, Você entendeu? sim. E sempre é colocado isso. Para mim é fundamental. Olha, não vai dar certo. Não, eu vou tocar, eu vou vender o caminhão. Aquelas histórias, sabe? Sabe? E, infelizmente acontece. Acontece. Eu fico muito triste, sabe, quando acontece, porque eu sei que ele vai gastar 2 vezes, sabe? Não, e se for só o gasto, entre aspas, tudo Uhum. bem, mas o que isso pode acarretar aí até talvez de um acidente? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Travar um câmbio, travar uma direção hidráulica, quebrar um diferencial, o caminhão parar no meio da rodovia, não só de um acidente, ele ter que encostar num local
deserto, ser assaltado, a carga A e perecível. até que venha também um socorro e Exatamente. enfrentar toda essa situação, né. É complicado. Eu sempre falo: "Olha, gasta mais um pouquinho, mas faz certo, porque tá difícil para ganhar dinheiro". O que eu sempre gosto de falar: não adianta você pegar e economizar 10 e daqui 6 meses você gastar 15. Você já está gastando 10. Uhum. Trabalha esses 6 meses tranquilo, gasta o 15 agora. Você entendeu? Você vai tocar o seu caminhão tranquilo. Porque a pior coisa, um caminhoneiro ter que sair daqui para o Nordeste. Será que eu chego? Essa preventiva, ela ajuda, vamos dizer, reduzir os custos do caminhão? Com certeza. A preventiva, com certeza. Ela tem que Porque eu ser. ia te perguntar, como reduzir os custos do caminhão? Ou se na verdade, eu mesma pensei na pergunta e eu me pelo que Não, você está explicando, automaticamente a resposta veio, né. sim, Porque se eu fizer a preventiva, é uma maneira de eu evitar de gastar mais ali na frente. é gasto não só na peça, como o tempo. Porque não é só, só a peça em si. Imagina um caminhão quebrado, longe, sem recurso. Imagina um guincho ter que trazer um caminhão, entendeu? E a carga, o frete, como é que faz? Então, isso daí, eles só calculam o gasto no ato, mas nunca está enxergando a frente. E eles têm que enxergar a frente. Eu sei que é difícil, tá? Uhum. Porque ninguém está ajudando o caminhoneiro. Eu sei bem a situação do caminhoneiro. E como que você enxerga, ah, com relação à importação e exportação de peças brasileiras de autopeças? Olha, na linha de montagem, por exemplo, ZF, Eaton, Bosch, ela tem uma linha já para exportação, Uhum, entendeu? Fica uma parte no mercado e o restante vai para fora. Ótimo. uhum. Agora, o que pega é importação, Por quê? porque está vindo muita coisa ruim. E você falou, né, Sabe, olha, assim, eu fico admirado como que podem item de segurança de um caminhão ser liberado. Tudo bem, um pneu furou, ele tem vários pneus. Agora, uma barra de direção, um sistema, uma válvula de freio, ele compromete a vida dele e a vida dos dos outros também, porque um caminhão Exatamente, aquela literalmente um caminhão desgovernado numa exatamente. rodovia, a gente não sabe as con não consegue medir. Saber a gente sabe, mas a Uhum. gente não consegue medir as consequências, não é? Exatamente, A gente não exatamente. consegue medir as consequências. Isso que eu fico muito preocupado, porque eu tenho a minha família também na estrada. Família viaja, meus filhos. Então eu sei a situação do caminhoneiro. Uhum. E, e a lei permite. Então eles colocam. Você está falando, sobre você sabe a situação do caminhoneiro. Como que você um pouco você já disse que você entende o lado dele, mas como que você vê a classe dos caminhoneiros? Muito desunida, sabe? Eles carregam o Brasil. Eles provaram na greve deles que eles são fortes. Provaram, sem sombra de dúvida, que faltou para quem? Para o povo. Que o povo não entende a vida de um caminhoneiro. A grande maioria é aquele cara que atrapalha na estrada, mas nunca os benefícios que ele traz. Sim, Você entendeu? sim. Então, a classe de caminhoneiro, ela tinha que ser mais unida. Porque força, com a união, ninguém vai poder mexer com eles. Então, eu olho assim, eu falo assim, pô, por que não se ajunta, se fortalece? Você acha que não existe essa união, por quê? O que que impede essa união da classe? Eu já ouvi muitas conversas a respeito Hum. disso, mas o que eu mais enxerguei foi a necessidade de Do pagar as do dia a contas. dia. De pagar Por as isso que contas. eles não conseguem se unir. Então, assim, eles até têm acho que até têm vontade, Sim, né, a gente precisa, pra chegar demorou para ter uma greve, se você pensar com no certeza. tempo do país, na dificuldade que eles eu falo, eu com 30 e poucos anos de estrada, vi uma greve, né. É.
E aí Viu uma greve uma de greve. a gente vê greve de tudo e todo de todos, né, nas Exatamente. outras profissões, a gente assistiu greve de professor, greve de metalúrgico, greve de servidor público, greve de a gente não na história, pelo menos eu nos 35 anos só de estrada de Sula Miranda, trinta e Aham. seis anos, eu vi uma greve de caminhoneiro, É, eu fico admirado. não é? A união deles. Então, por um lado, parece que eles até, entre aspas, são unidos, tipo assim, não, não vamos fazer porque prejudica a população. Eles têm consciência disso. Eles têm Tem. família, então, se faltar para minha família, vai faltar para dele também. Sim. Não é porque ele tá carregando água, mas vai faltar a fralda do filho dele, porque, né, se eles fazem greve, ele carrega água, a família dele também nem a família dele vai ter água, porque ele está lá em outro estado, a água não é dele, ele não pode É, levar água para a família, não é? tem uma parte que eles enxergam assim, mas eu acho que mais o problema deles é financeiro. Se ele parar e não ter fralda, Hum, vai ser a mesma coisa dele trabalhar do jeito que eles estão trabalhando, que não vai ter fralda, a mesma coisa. Isso que é triste. é isso Você que é entendeu? mais, isso que é É mais triste, né? triste. Porque eu sei o que eles sofrem na pista. Na Você estrada, ouve as histórias também, né? muitas, muitas Qual que histórias. te Muitas. impactou mais nesses anos todos? Olha, isso faz muitos anos. E eu nunca esqueci. Hum, Eu estava na outra empresa e vinha um senhor, seus 65, 70 anos, ele ia para o Pará e tinha que arrumar o caminhão. Bom, não tinha dinheiro. Bom, conclusão. Eu arrumei, falei, vai com Deus. Você sabe o que me marcou? hum, Você sabe o que ele tinha dentro da boleia dele? Eu nunca tinha visto. Eu vi. hum. Galinha. Ele falou: se quebrar o meu caminhão na estrada e eu não tenho o que comer, eu vou comer as galinhas. Aí eu olhei e falei assim: com toda essa idade, ele merece passar o que ele está passando? Pô, sabe? Aí que você vê como eles sofrem. Sofrem. E essa foi uma história que te chocou, vamos dizer assim, Sim. de uma certa forma. E teve uma história, assim, que te alegrou nesses ou só realmente, principalmente você que lida com essa coisa do orçamento, né, você tem Aham. todos os dias que lidar com a dificuldade, Sim. né, e você ter que vencer isso, porque você não vai conseguir também ajudar, como você fez com ele, ajudar Todos. todo Não mundo, tem como. né, que é isso é que eu acho que é a maior dificuldade no seu caso, Uhum. né, de ter uma empresa que eles sabe que eles precisam, porque sabe que ali eles têm a confiança, sabe que ali eles vão ter a tranquilidade de um serviço bem feito e que nem para todo mundo, imagina, vai fazer fila lá fora. Mas você sabe que tem coisas boas, sabe? Tem cliente que chega lá e ele já vem, eu vou quebrar dessa vez. E na realidade é uma coisa simples. Ou é a direção hidráulica, não é uma cruzeta da coluna de direção. Você solta a cruzeta, ela trava, ela volta ao normal. Ele fala, pô, obrigado. Obrigado por ser honesto. Eu falei, não, essa é a minha É profissão. isso aí, Você exatamente. entendeu? Eu tenho que jogar limpo. Então, tem gente que fica contente, sim. Ele espera o pior, mas E vem o melhor, que nem bom, sempre. que É bom. bom, é bom. É, porque também essa diferencinha aí que ele economizou, vamos dizer, deixou de gastar, né, não Sim, é nem questão de economizar. É, de repente, o bolinho do filho que ele compra no final de semana, que ele tá num sacrifício danado, aí quando aparece um emprego, fala: "Meu Deus, eu vou gastar, né, o exatamente. dinheirinho do bolo do aniversário do meu filho", Uhum. né, e enfim, aí você dá uma boa notícia. Sim. Sempre tem boas notícias, viu? Nunca é só má notícia. Acontece? Acontece. Mas eu sempre torço para não acontecer. Você tem história de caminhoneiro na família? Você tem Não, familiares? não. Não? Meus irmãos são todos de outros De segmentos. outro segmento? Todos são de outros segmentos. Eu, desde a minha adolescência, né? Eu entrei no segmento como vendedor, me dei bem, gostei muito da profissão e me jogaram lá para Campinas. Eu não sabia nem o que era Campinas, aonde era Campinas. Aí fui conseguindo meu espaço, fui trabalhando, trabalhando.
Hoje eu me considero um realizado. E eu vejo que você é muito envolvido, né, essa coisa, assim, de estar vivenciando ali todo não é só aquela coisa de tem uma empresa e não, você lida com a coisa no Uhum. se conhece a peça, conhece não é só o empresário que está lá no escritório, né, Eu sempre gosto de dizer, os meus funcionários, eles conhecem, sabem muito bem. Não, o patrão, não, não existe patrão. Aqui nós somos uma equipe. Patrão é um nome muito forte. O cliente vai vir pedir desconto. Então, não fala patrão. Fala que nós somos uma equipe. E nós realmente somos a equipe. Da, do lavador das peças ao montador. Nós somos uma equipe. Então, nós brigamos muito para isso, ser unido. É isso que me dá força. Isso que eu vejo o mercado. Esse mercado que hoje existe, até hoje existe, e eu convivi nesse mercado. Hum. E hoje, nesse mercado que eu estou, da Zefen, Bosch, Meriton, Eaton, aí eu falo assim, meu Deus, tem que mudar muito rápido. Tem que mudar. Porque, infelizmente, o que está acontecendo é o governo paulada no caminhoneiro, mecânico paulada no caminhoneiro. Então tem que mudar isso. Pelo menos na parte de manutenção. Tem que valorizar o caminhoneiro, respeitar a profissão caminhoneiro. Porque o caminhoneiro, a gente sempre fala aqui, Uhum. e vou repetir, acho que por todos os dias que tiver aqui de frente desse microfone, Uhum. porque ele traz o tudo para nós Sim, e muitas das vezes nós, sociedade, damos o nada, né? é Damos o verdade. nada. E realmente eu concordo com você, tem que mudar, mas a gente vê também hoje muitas empresas do setor com um olhar diferente para esse profissional, com uma preocupação com saúde, preocupação com um lugar melhor para ele, na verdade, entregar dignidade para esse profissional. Né, a Exatamente, a gente, dignidade. eu hoje fico contente, às vezes a gente ouve histórias tristes, Uhum. e essa coisa da dificuldade do dia a dia a gente já conhece Sim. a história, mas eu tenho recebido aqui muitas pessoas, muitas empresas que estão com esse olhar e já fazendo, não é só o olhar, não, Não, não. já fazendo, tendo ações para melhorar a vida do caminhoneiro, para melhorar esse dia a dia, para fazer essa realidade ser diferente, né? E isso que eu acredito, né? A gente que está muito tempo no segmento, ainda que não seja para a gente ver para os meus filhos, ver para os netos, né? Vivenciar isso, voltar a ter aquela coisa que hoje se perdeu um pouco. Eu sou do tempo que o avô era caminhoneiro, o pai era caminhoneiro, o neto era caminhoneiro, né, e aí tinha um incentivo para essa famílias inteiras, Sim. cidades que a história da cidade era que a cidade do caminhoneiro, né. E hoje a gente qual a motivação, né, para um jovem falar: "Eu quero ir para a estrada, eu quero ser", o pai caminhoneiro hoje fala: "Meu, ele vai estudar", Exatamente. não é? É. É a mesma coisa da mecânica. Tem isso também na Muitos mecânica. É mecânicos, verdade, eles só têm herdeiro, sucessor não. Se você parar para analisar, verdade. eu sempre falo isso no mercado. Eu falei, olha, a mecânica, daqui 5 anos, vai desaparecer pelo menos 60%. E aí, como é que a gente vai fazer? Que nós vamos... Aí que entra, sabe, os cursos. Hum. Porque hoje, um rapaz novo, ele não quer mais deitar debaixo de um caminhão e usar uma marreta. Mas o caminhão de hoje tem a tecnologia, a parte elétrica, a eletrônica do Mas caminhão. tem essa juventude querendo conhecer essa Olha, parte? é bom ter, porque isso é Então, o mas o futuro. que você conhece do dia a dia? Muito pouco no interior. Aqui em São Paulo eu não sei te dizer, tá? Gente, olha aí, uma profissão que Me- você pode investir, E no não é? E Senai, deve investir. Hoje, se eu quiser atuar, vamos aproveitar então para dar sim, essa sim. dica, né? O Senai aqui do Ipiranga, Hum. eles dão um curso do módulo, que hoje é sabe, a alma do caminhão. E não tem no mercado. Uma Então, empresa como a sua, por exemplo, como um plano futuro, vocês já pensaram assim, a gente
deveria preparar profissionais para o mercado? Então, nós já estamos nos preparando, porque Você já faz isso. isso é o futuro, você Hum. entendeu? Não tem como correr, sabe? É, 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 daqui, já foi, Porque também você já vai foi. fechar a porta, né? Se você não tiver esse profissional. Exatamente, Quem que. exatamente. Se a empresa é maravilhosa, tem uma Tudo de tecnologia, bom, tem credibilidade, respeito, faz o serviço como tem que fazer, não cobra mais. Mas e quem que vai executar esse serviço? exatamente. Você vê caminhões novos na concessionária 30 dias parado. Porque não tem gente? Não tem gente e não tem equipamento para Não resolver o tem o problema. equipamento e não tem quem sabe Exatamente. também Exatamente. fazer esse serviço. Isso para nós aqui no Brasil, por incrível que pareça, é novidade. Então o caminhão fica parado 30 dias. Isso nós estamos falando Isso é com custo. chip, Isso é custo e não é pouco, não. Quantos fretes não perde? Exatamente. Isso que nós estamos falando caminhões que usam os módulos no motor, câmbio. E os caminhões elétricos que estão vindo aqui no Brasil. Tem empresa que comprou 50 caminhões elétricos. 4 está parado 6 meses e não está em peça. 6 meses? 6 meses. Mas isso é por conta de pandemia, de guerra, de quê? Também, Custo. também. Mas profissional, muito pouco. Não tem um Não tem. profissional que Não sabe Coisa- fazer essa manutenção. Exatamente. Então, Gente, olha que profissão. Não, mas é verdade. As pessoas às vezes falam, não tenho oportunidade no mercado de trabalho, tal. Mas eu tenho custos para fazer, então. Tem, com certeza. Se eu Mecatrônica. quiser me capacitar, Olha, emprego garantido. Há Gente. necessidade no Brasil inteiro. Estamos precisando de pessoas com curso no Senai. curso de mecânico. Mecatrônica. Mecatrônica. Para mexer nos módulos. Porque o módulo é o bicho da vez. Então, você tem muita dificuldade em achar o defeito. Deixa eu ver, é mecatrônica. É mecatrônica. Ge- Esse é o futuro. E aí eu procuro fazer um curso de mecatrônica. O Senai, eu sei que o Senai do Ipiranga tem. Pois é, mas e no Brasil inteiro, menino? O Ipiranga tá longe! Olha, eu vou Da te gente falar. tá pertinho aqui, mas e aí? Vão ter que pegar os que se formam aqui no estado de São Paulo e levar. Tem algumas empresas fazendo, mas é caro, Ah, tá. tá? Então, para o pessoal, para a juventude aí que está parada, Exato, puder, é uma sugestão, né? quiser entrar no segmento, que é muito bom. E remunera rendável, bem? É isso que eu quero. é Agora já vamos rendável, fazer. Remunera bem? Se eu ganha fizer o muito curso, bem. eu vou conseguir aí ter uma boa remuneração. Com certeza não vai ficar deitado debaixo do caminhão, não vai se sujar, não vai usar chave, sabe? Tecnologia. É tecnologia no mercado. E isso ela vem pesada no Brasil. Você investe no seu funcionário? Investimos com cursos. Sim, então, dessa forma. Exatamente. Você capacita. Com certeza. Porque para você ser homologado na ZF, você tem que ter o curso. Cada 6 meses tem um curso. Não teve agora na pandemia, mas Sim. retornou. Porque é necessário. Ferramental também. É muito necessário. Sabe? Não é fazer um serviço no chão, usando qualquer tipo de ferramenta. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial de uma concessionária. Olha, eu fiquei feliz de saber que existe essa oportunidade, vamos chamar de oportunidade, né, para jovens ou seja, na verdade, pessoa de qualquer idade, porque se você quiser se capacitar, não tem idade para isso. Com certeza absoluta. Não tem idade. Não Se você tem idade. tem saúde e quer trabalhar e quer pensar, eu queria uma coisa que é garantida, vamos dizer assim, que eu vou ter emprego, é só você procurar, então, aonde você pode fazer esse curso e que as empresas aí estão abraçando, né? E muito, viu? Está E disputando, muito. na verdade. Tá uma briga grande, mas não encontra. Daqui a pouco é peso de ouro. Com certeza. Faço ideia, não é? É isso aí. E olha, eu quero dizer para você que está precisando de peças, né, de serviço de qualidade para câmbio, direção hidráulica e diferencial, você pode sim falar com um especialista. É só você falar com a Dircamp. A Dircamp tem uma frota, a sua frota de qualquer pessoa vai muito mais longe, né? Então é só você entrar em contato 19 3202 1100. Eu vou repetir para você ter tempo de anotar, de repente você está aí dirigindo, ó, 19
3202-1100, porque depois você pode ouvir novamente ou assistir lá pelo YouTube. Então, acesse o site deles, www.dircamp.com.br. Tá tudo certinho, né? Certinho, Tudo certinho. certinho, porque muitas vezes a pessoa agora pode estar dirigindo, não vai Sim. conseguir anotar. Então, ouve, assiste de novo, entra lá no site da Dicamp, anota o telefone, né? Pode agendar por telefone. Com certeza pode. Nós Orçamento temos. tem que ser É, pessoalmente, né? exatamente. Eu Mas vou. às vezes a pessoa quer saber, mas e tal peça, quanto custa? Entrando no site, eu tenho informação? Tem. Tenho. Vai ter como acessar peças e serviço. Ah, no site tem tudo Tem já, tudo. prontinho. Exatamente. Ou peças ou serviço. E aí vai ter o atendimento DIRCAMP, que aí você já sabe que a gente já comentou aqui. Nós já falamos que tem qualidade, tem segurança, não é? Com certeza. Credibilidade. Você vai fazer um serviço que você sabe que é o que precisa fazer. Com certeza absoluta. Nem mais, nem menos. Exatamente. Não é isso? É isso aí. Muito obrigada. Estou Obrigado. muito feliz com a tua presença aqui, com a participação. Tenho certeza que muita gente precisava desse tipo de Uhum. informação. Sim. Né? E a gente foi além. É. Fizeram um serviço aí de utilidade pública para quem Certo. quiser aí uma nova profissão, um Com novo certeza. emprego, uma nova oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, senhor. DIRCAMP. E também agradecer a participação de todos vocês, né? Principalmente, olha, o Reginaldo Honório, que está sempre com a gente, a Maristela Munhoz, o Renato Shimada, Wagner Santiago, o Janaílson João da Silva, a Able Digital Metrópole Filmes e a Volpe Case, que eu quero aproveitar para presentear você com o nosso, o doce da nossa boleia, e Muito lá para obrigado. DIRCAMP, Obrigado, adoçar muito lá obrigado. Campinas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você. Bom, gente, a Boleia da Sula de hoje fica por aqui. Não deixa de pegar carona com a gente, você já sabe, né? Em todas as plataformas digitais, no meu canal do YouTube. E aí, se você quer ouvir mais histórias interessantes, quem que você quer que a gente traga aqui na Boleia, que assunto você quer falar, manda pra gente e a gente vai trazer aqui pra você, tá bom? Beijo pra vocês, até semana que vem. Nossa, Sul é o meu lugar.